Graças e paz, irmãos, pode se assentar. Amém. A palavra que iremos compartilhar está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, uma passagem conhecida, a passagem da mulher adúltera. Vamos meditar um pouco, ver o que o Senhor tem para nos ensinar esta manhã. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés está escrito que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E numa outra tradução mais original, vai e abandona a tua vida de pecado. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que nos mantém em pé perante o teu trono, porque nela está a tua graça, a graça de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra que se manifestou na terra. Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias. E é Ele quem nos dá, não o direito, mas a permissão de estar perante o teu trono. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Porque sabemos, Pai, que todos nós erramos em alguma coisa. Talvez uns mais, outros menos. Mas como diz a tua palavra, todos estão destituídos da tua glória e necessitam da graça de Jesus Cristo, da salvação de suas almas através de Jesus Cristo. E isso não é coisa que o homem possa fazer por si só. Ele precisa do Senhor para isso. Te agradecemos por isso, Pai, porque o Senhor é quem traz à existência as coisas que não existem, que faz, como desta mulher adúltera, que estava a ponto de morrer pelo seu erro, livre, por causa das tuas misericórdias. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. E aproveito aqui, Pai, para orar pelo presbítero Amauri, pela irmã Deise, que estão ali em Curitiba, em missão. Orienta-os no teu Espírito, protege-os com os teus anjos e estabelece todas as verdades e toda a tua vontade para aquilo que o Senhor quer naquele evento, hoje e amanhã, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. 3 partes interessantes dessa passagem em que Jesus é testado pelas autoridades judaicas. É interessante ver que Jesus vem de uma noite de oração. Em outras traduções aqui diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. Em outras traduções diz que ele foi orar e passou a madrugada e retornou para o templo. Outro detalhe interessante é que quando Jesus coloca a verdade sobre aquela situação, das quais as autoridades não trouxeram toda a verdade daquela situação, todos foram saindo, porque a palavra estabelece a verdade. Então todos abandonaram o local. Mas Jesus continuou ali.
com aquele que precisava dele. E a terceira parte interessante aqui é que Jesus deixa claro, não é porque eu te dou a misericórdia que você tem a permissão de continuar da maneira como você está. Abandone a sua vida de pecado, abandone aquilo que te incomoda, abandone aquilo que te atrapalha. Então eu queria colocar em primeiro lugar aqui, Jesus vem, ele sabe o que vai acontecer. A palavra traz em muitas passagens que Jesus já conhecia o que se passava no coração do homem, ele já sabia os pensamentos. Mas mesmo assim ele vai orar. É interessante que aqui a palavra deixa claro que para algumas decisões que nós vamos tomar, não dá para fazer a oração relâmpago. Dá. É a quantidade que se ora que se determina aquilo que vai ser nos dado ou não por Deus? Claro que não. Porque senão a oração forte, como muitos dizem, né? Já ouviu aquele termo? Uma oração forte. Lá tem uma oração forte. É uma força de expressão do ser humano. O que força existe no ser humano? Existe a prerrogativa que o ser humano tem que buscar o Senhor o tempo todo. Tanto aquele que não encontrou paz no seu coração, que precisa de Jesus Cristo, que precisa da salvação, mas para aqueles que já encontraram o Senhor Jesus e que já têm a salvação, aí que precisam buscar mais. Porque a missão continua. Se somos e desejamos ser alguém que quer dividir aquilo que é tão bom, que veio ao nosso coração, que é a salvação, a alegria da salvação, então temos que buscar para continuar com essa alegria. Porque não é toda hora que o ser humano consegue se manter assim, não é verdade? Os problemas vêm, as dificuldades, a própria condição em que nós estamos. Interessante que Jesus foi orar. Será que ele foi orar essa madrugada toda porque ele sabia do que ele ia passar? Já era um costume do povo judeu orar sempre, jejuar sempre. Já era uma prerrogativa que lá na lei de Moisés Deus já tinha colocado, lei essa que veio para um povo que vivia igual a todos os povos. Quando ele estava escravo no Egito, ele aprendeu tudo que ele não deveria aprender como ser humano. Então Deus o tira do Egito, esse povo, coloca no deserto, institui a lei para que ele tenha qualidade de vida e anuncia, né, através dessa lei, a salvação em Jesus. Por isso que quando Jesus vem, ele diz, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Porque nenhum ser humano consegue viver de forma correta, honesta e legal, se não for através de mim. Não é verdade? Com o Consolador que Jesus enviou para que ele fosse ao Pai, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para vos fazer lembrar de tudo quanto vos tenho dito, para testemunhar a respeito da minha verdade. Ele vem. Isso me faz lembrar o quê? Por que Deus me deu essa passagem? Por que Deus me direcionou para ela? Eu sempre olho para mim, porque antes de falar ao povo, Deus fala àquele a quem Ele revelou, a quem Ele motivou no coração a buscar a passagem. Você está para assumir um ministério, você está para assumir funções, você está agora com uma carga de trabalho muito grande. Você estava numa posição mais tranquila, então isso requer de você um empenho maior, porque senão você não suportará. Não suportará humanamente, não suportará espiritualmente. Então é interessante como em várias passagens, né? Quando ele foi escolher os 12 em Lucas 9, ou melhor, Lucas 9, ele foi e perguntou, quem o povo diz que eu sou? Jesus tinha orado, porque ali ele ia determinar certas diretrizes para seus apóstolos. E Pedro falou, o Senhor é o Cristo, é o Messias em quem nós esperávamos. Para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. No Getsêmani ele disse, orai e vigiai, para que não caísem em tentação. E Jesus ficou orando no Getsêmani a noite toda. Para a escolha dos apóstolos, ele orou a noite toda, para depois virem. Jesus era o Filho de Deus. Mesmo assim, ele cumpria a função, porque ele tinha que mortificar a carne.
Não há como você superar barreiras sem a busca constante por Deus. E isso é muito particular em cada um. Mas que ela precisa acontecer, precisa. Senão você não vence barreiras. Há coisas que você escolhe muito facilmente na sua vida. Sua roupa, seus calçados, o que você quer comer, o que você quer comer que você sabe que não faz muito bem, aquilo que você não gosta de comer, mas que você sabe que faz bem, então você come porque você faz bem. Quanto mais você busca Deus para saber o que é bom para a sua vida, mais Deus te ensina. Usa pessoas, usa ciência, usa o que for necessário. Basta que a gente queira isto. E a gente tem que querer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. É um desafio, mas é possível fazê-lo. E aqui, então, ele vem e ensina no templo. Ele está ensinando no templo. Ele não foi atrás da mulher adúltera, ele não foi atrás dos escribas e fariseus, ele não foi. A situação veio para ele, uma situação difícil, de difícil decisão. Talvez para muitos que escutam essa passagem, em que Cristo fala de forma tranquila, aquilo era algo até tranquilo para ele. Poderíamos dizer que sim, porque ele é a própria palavra de Deus. Mas como ser humano, ele buscava estar conectado com Deus para que ele pudesse cumprir aquilo que o Pai o designava. E simplesmente, as autoridades locais ali trouxeram a mulher adulta para que ele julgasse. Só que, naquele momento, naquele contexto romano, nenhuma pessoa podia dar a pena de morte a outra. As leis romanas não permitiam. Então tentaram colocar Jesus na parede. Se ele concordasse com a lei de Moisés, ele teria o legado de compaixão e misericórdia dele completamente manchado, apesar da lei permitir. Por outro lado, e ele poderia ser punido. Se ele nega que a mulher morra, apesar dela merecer a morte pelo pecado, esse legado de compaixão e misericórdia é manchado. E se ele não nega? E se ele a condena? A lei romana não pega. Mas o problema aqui é que se você ler lá em Deuteronômio 13:9, diz que se um homem se deitar com uma mulher casada e for pego em flagrante, os dois serão mortos. Porém, os dois devem ser trazidos para ser julgado. Porque em Deuteronômio, eu não vou ler aqui, 1:16, ele diz assim, não precisa abrir, tá? Nesse mesmo tempo, ordenei aos vossos juízes, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Certa feita, Nicodemos defende Jesus quando estão acusando de blasfêmia. E ele diz, mas na nossa lei não está escrito que a gente julga e perante duas testemunhas tudo que é estabelecido assim é cumprido? Eles trouxeram só a mulher. Onde está o homem que também é adúltero? Se ela tinha que morrer, ele também tinha. Onde está ele? Onde está o julgamento? E quando isso é julgado e a pessoa é morta, você sabe quem atira a primeira pedra? É a testemunha ocular que viu o crime, que era um crime. Ela atira a primeira pedra e depois todo o povo atira também. Deuteronômio 22:22, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, ambos morrerão. E o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim serão mortos. E quem atirará a primeira pedra será as testemunhas, depois todo o povo. Onde estão o adúltero e as testemunhas? Onde está o julgamento? Por isso foi que o Senhor Jesus disse, vamos ver aqui,
7. E como insistissem perguntando, lhe endireitou-se e disse: aquele que tem dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Onde está a testemunha para tirar a primeira pedra? Ele pegou as próprias autoridades na própria lei. Há comentários bíblicos que dizem que provavelmente alguns ali tinham pecado, com certeza envolvido naquilo em que a mulher estava, mas não é comprovado. Então eles não poderiam. Só pode testemunhar e agir desta forma na lei quem não cometeu pecado dessa natureza. Então, pegos pela própria consciência, como em outras passagens acusa aqui, eles foram se retirando. Primeiro os mais velhos, depois os mais novos. Havia a maldade no ser humano aqui e não a vontade de justiça. Porque a nossa justiça humana é falha, a nossa justiça humana é tendenciosa. A nossa justiça humana, por mais legalidade que nós conheçamos, como é difícil votar hoje, né? Como é difícil escolher um representante em quem confiar. Como faremos isso? Se você não orar, você vai errar. Eu não estou preocupado se aquele que eu vou votar não será o presidente, o senador ou o deputado. Eu estou preocupado em saber que eu coloquei meu voto onde Deus queria que eu colocasse. Deus está preocupado com isso? As autoridades são constituídas por Deus. Depois, se essa autoridade vai cumprir o que Deus quer ou não, cada um dará conta daquilo que fez ou deixou de fazer. Romanos 13 diz bem claro, se você age de acordo com a lei, você terá louvor da lei, das regras, de tudo da Constituição. Se você transgride a lei, não é à toa que a espada vem, não é à toa que vem a consequência. Gálatas diz assim, que de Deus ninguém zomba, né? O que o homem plantar, ele colherá. Se ele plantar na carne, colherá na carne. Se ele plantar no espírito, colherá no espírito. O que é isso? Se ele planta coisas que ele sabe que não estão corretas, colherá também, né? Não é assim que se diz um ditado? Quem planta chuva, colhe tempestade? Agora, se ele plantar coisas boas, ele também trará coisas boas disso. Mas aqui as autoridades, nesse momento, não agiram de boa fé. E Jesus estava pronto para dizer, então, atire a primeira pedra que não tem pecado. E todos pegam pela consciência, porque sabiam que eles não estavam agindo direito, não houve um julgamento, não houve as testemunhas, não houve a presença do adúltero. E mesmo que fosse ali, não poderia ser no templo, teria que sair fora do arraial. Havia muitas transgressões legais aqui. Realmente ela era réu de culpa. Mas também ali Cristo estava colocando, será que esse é o extremo que deve ser dado? Ou se houver arrependimento, há outra coisa que se fazer? Somos bons em julgar. Somos muito bons. Principalmente quando estamos irritados, como nos sentimos revoltados com tanta injustiça, aí a gente sai falando o que não deve. Eu já fiz isso. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Mas depois a gente tem que dar cabo das nossas palavras. E quando fiz isso inadvertidamente, tive que pedir desculpas, pedir perdão. Reconheci meu erro. E Deus nos ensina com isso. Cuidado, filho. Por mais que você conheça a minha palavra, lembre-se que você é carne. E a carne voltará ao pó. Você precisa do meu discernimento para saber o que falar, como falar, e muitas vezes você terá que se calar mesmo estando completamente correto. Porque se o que você for falar não edificar, é melhor você ficar quieto. Isso eu guardei já há uns 10 anos para mim, de lá para cá. Se você estiver completamente certo, sabe que aquilo está correto, é exato, não há sombra de dúvida, vai edificar? Não. Poderá trazer até uma dúvida para quem está ouvindo e talvez traga até uma má situação, mesmo você estando correto? Não abra sua boca, fique quieto, ore a mim, porque assim como falo contigo, falo com quem eu quiser.
Quantas vezes eu não oro pelas pessoas no trânsito que estão perdendo a paciência, porque eu já perdi a paciência várias vezes no trânsito, porque me acho muito correto quando estou no trânsito. E Deus fala, filho, quantas pessoas oraram por você, e você nem faz ideia. Somos cheios de justiça, somos cheios de razão, somos cheios daquilo porque queremos agir certo, e a palavra nos motiva a isso e nos incentiva a isso, mas não nos dá o direito de condenar. Cristo aqui poderia condená-la, mas Ele resolveu dar mais uma chance a ela. Coitado daquele que não estava ali presente para receber esse perdão também, porque ele também cometeu o pecado. Não é verdade? Olhemos então para a misericórdia de Jesus, não como ato bom, mas como ato que livra a vida da morte e do inferno. Mas muitas pessoas não se apercebem. Deus fala, eu estou livrando ela do inferno aqui, filho. Se ela não tivesse essa chance, se Jesus não se manifestasse, talvez eles tirassem ela de lá, levariam, apedrejariam, acabou, resolvido. Mas não, o Senhor fala, tira a primeira pedra, então. Se ninguém tem pecado aqui, atire a primeira pedra. E aí todos foram se retirando. Outro detalhe interessante que eu vejo é que os mais velhos saíram primeiro. Meu pai sempre disse para mim, desde novinho, desde adolescente, filho, preste atenção no que os mais velhos dizem. Eles já erraram muito, eles já caíram, eles já se esfolaram. Ele dizia dele mesmo. Ele falava, estuda, filho, estuda. O seu pai, por não estudar, teve que se sacrificar muito para chegar onde chegou. E venceu muitas barreiras. Ele falou, muita bacia gelada, de madrugada estudando para dar conta dos cursos que tinha que fazer. Porque não estudou quando criança, era da fazenda, mas quando grande, no emprego que tinha, teve que superar, teve que tirar o atraso. E por mais que eu não gostasse de ouvir, como adolescente, mas aquilo guardava. Então ele falava, ouça os mais velhos, eles erraram muito, tire proveito disso, ouça as histórias, avalie, pense, reflita, pergunta. Tinha coisas que ele me ensinava, ele falava, daqui 10 anos você vai poder fazer isso. Hoje você não consegue. Mas por quê, pai? Você vai saber. Isso aqui que você está fazendo, daqui 20 anos você vai ter experiência para entender o que você vai estar fazendo aqui. Antes disso você não vai conseguir. Você vai até fazer, mas você não vai obter o resultado que você queria. Eu ficava assim, porque eu era curioso, né? Eu ficava ali. Mas por que isso não pode estar aqui? Ele ensinava até uma parte, outra parte ele falava, pesquisa aí. Não tinha Google na época, né? Pesquisa aí, vai nos livros, vai dando uma lida aí. Então, os mais velhos soltam primeiro, se abandonam primeiro. Tem partes que o pessoal diz que eles estavam até com pedras na mão. Nunca vi isso nas versões, mas, enfim, eles abandonam primeiro. Os mais novos, às vezes com não tanta experiência, eu fico pensando nas pessoas de 60, 70, 80, eles têm muito mais experiência que eu, não adianta. Podem não acertar tudo, claro, ninguém acerta tudo, mas tem mais experiência, tem mais vivência. Aquilo que eu não compreendo ou não aceito, elas já aceitam com mais facilidade, porque entenderam a vida melhor, já sofreram mais. É claro que elas soltam, desistem daquilo que estavam fazendo antes. Os mais novos demoram um pouco mais. A verdade é que a mulher, todos a abandonaram. Ninguém ficou ali para dizer, vai, tudo bem, vai, já que o senhor está dizendo isso, e o senhor está certo, eu vou ficar aqui para tentar ajudá-la. O que nós podemos fazer por ela? Não. Todos foram embora. E a mulher ficou sozinha. Mas Cristo estava ali. Cristo estava ali e se ergue. E a palavra em Coríntios está escrito ali que, 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, no primeiro capítulo, está escrito ali que Deus se faz forte na nossa fraqueza. Não que Deus não é forte se nós nos sentimos bem ou fortes, mas nós damos mais valor nos atos de Deus quando nós estamos muito fracos. Deuteronômio 30 diz ali, quando você tiver toda a sorte de prosperidade, saúde, seus filhos em ordem, sua terra produzindo, seu gado, você fazendo o comércio que você está fazendo ali,
Não diga no teu coração, na tua mente, o meu braço forte conseguiu isso, porque é o Senhor quem te dá força para você conseguir o que você precisa. Antes reconhecerá o Senhor em tudo que Ele está fazendo. Deuteronômio 30, vai lá que você vai achar. É uma das passagens que grita no meu ouvido o tempo todo. Presta atenção, filho. Sou eu quem te dou força para que você prossiga. Sou eu. Você sabe que uma gripe pode mudar todo o percurso do teu corpo, da tua mente e do teu coração. O que dirá outras doenças muito piores, né? Então ele se ergue para essa mulher, porque mais ninguém se ergueu. Me faz lembrar o Salmo 121, maravilhoso Salmo 121, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? A gente eleva os olhos, mas Deus já se ergueu na sua frente para dizer, eu sou o teu monte forte. Eu sou quem te dá a guarida. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A única referência para a vida do ser humano não é a voz do povo, não é a moda do momento, ou a forma como se define padrões de sucesso, mas sim Cristo Jesus. Você pode vestir o que você quer, você pode curtir a moda que você gosta, o time que você gosta, o lazer de pescar, você pode viajar, não é proibido. Deus quer que você, Ele te deu a vida para que você a curta, para que você viva ela. Tenha prazer no lazer, mas coloque tudo isso na conta de Deus, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu sei que é o Senhor que está permitindo tudo isso que eu tenho. É o Senhor quem permite que eu tenha esse prazer. Como disse na aula de manhã aqui, a respeito da pobreza e da miserabilidade, né? Falando sobre aquela parábola dos trabalhadores em que o seu Senhor convida pessoas para trabalhar no começo, na vinha, depois chama outros no meio do dia e chama outros no final, né? Em que Deus paga igual por causa da sua misericórdia. Aqui não está se atribuindo o que a pessoa fez ou não fez, mas entre tantos significados da salvação, né? A gente faz tanto, vive a vida aí tentando se manter no Senhor o máximo possível, e tem pessoas que às vezes são salvas no leito de morte, outras aprontaram tanto e fica aquele o sentimento de justiça própria começa a querer aparecer, aí Deus fala, filho, eu julgo todas as coisas, eu sei quem merece pedra e quem não merece, eu é que sei, filho. Ali estava essa mulher, sem nada. Nada ajudou ela, ninguém. Mas Cristo estava ali. Para dizer, vai e abandona a tua vida de pecado. O pecado do adultério é um pecado grave aos nossos olhos. Mas tem muito pecado aí que o ser humano comete e parece que tudo bem. Mas às vezes afasta ele de Deus e ele não está percebendo. Só Deus sabe o que está no nosso coração, né? Jeremias ali, Deus fala assim, enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Agora na linguagem de hoje está, eu provo o coração e esquadrinho os pensamentos. Inverteu. Está na mesma. Por que Deus faz isso? Através do seu Espírito para nos chamar a atenção, filho, presta atenção, isso não está bom. Filha, presta atenção, eu não quero que você se comporte assim, que você vista isso. Filho, eu não quero que você acesse essa página. Você já teve a vida no passado ali, eu só estou aqui ensinando, tá? Cada um sabe aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe atrapalha, aquilo que não permite lhe ir além. E se você não está com vontade de ir além com Deus, como eu já não tive vontade de ir, a gente quer ficar na região de conforto, eu falei, Senhor, aí vai Romanos 7 lá e faz lembrar aquela passagem maravilhosa que diz assim, aquilo que eu quero fazer, Pai, isto eu não consigo, mas aquilo que eu não quero fazer, parece que existe uma força na minha carne que faz eu fazer e isso me faz pecar. Quem me salvará do corpo desta morte? Porque é um corpo de morte. Só o Jesus Cristo. Então, de tempos em tempos eu falo, Pai, não me deixe assim. Não me deixe esfriar.
Não me deixa na região de conforto. Me mostra onde eu preciso mudar. O que eu preciso fazer? Faz 2 anos a 3 anos que Deus falou, elimina tudo que você tem na sua casa, que você sabe que está ali, são suas lembranças da profissão, são suas lembranças de quando você dava aula, são outras coisas que você gosta, que te conectam a um passado bom, talvez outro não tão bom, mas são a sua identidade como pessoa, como profissional. Filho, joga fora, porque a hora que eu começar com você uma nova fase, não vai dar tempo de se arrumar. Agora estou correndo atrás do atraso. Que o Senhor tenha misericórdia. Mas eu estou atendendo Ele. Eu estou falando, não, pai, vou mandar embora. Vou mandar embora. Isso vai para doação, isso vai para o lixo, isso vai para doação, isso vai para o lixo, e assim vai. E as coisas estão acontecendo. Aí, filho, agora sim. Isso aí, acelera, porque você sabe que a hora que começar a correria, depois você vai ficar desesperado. E eu avisei você. Existem coisas que Deus nos avisa que não é pecado. É pecado eu guardar aquilo? Não é. Eu não idolatro as coisas. Mas todos nós temos as coisinhas nossas, nosso armário, nossa caixa de lembrança ali. Tem coisas que você não vai jogar, são as suas fotos, são quando você era jovem, os aniversários, as festas, enfim, são coisas pessoais da família, de amigos, tudo bem. Mas tem coisas ali que já deu o prazo, já está na hora de mandar embora. É maná que está embolorando. Joga fora. Doa para quem precisa. O jogar fora aqui é porque às vezes tem coisa que você não deve doar, né, gente? Se não serve para você, não vai servir para o outro. Eu sempre faço assim. Agora, tem coisa que dá. Qual de nós aqui que não compra roupa e depois fica com dó de jogar velho? Fala a verdade. Ah, não, mas essa aqui eu posso precisar. Essa camisa que eu não uso mais vai ficar camisa de dormir. E aí tem 10 camisas de dormir. Para, gente. Tem gente passando necessidade. Não sei, estou falando de mim, gente. Deus falou, filho, desapega. Desapega disso aí, filho. Ou eu não sou o Deus que te dá as coisas? Aí ele me faz lembrar aquela passagem famosa de 6,33 de Mateus, né? Filho, eu alimento as aves do céu, eu alimento toda a natureza, você acha que eu não posso te dar coisa melhor do que isso? Para, filho. Deixa de ser avarento, homem. Eu posso falar de mim, não posso falar de ninguém. É assim que Deus nos ensina. Mas com amor, com carinho. Vamos lá, filho. Vai lá e não peca mais. Abandona isso aí. Tira da frente. Não sei o que é. Cada um sabe. Mas o Senhor deixa bem claro. Tira, filho. Faz esse voto comigo. Às vezes a gente jejua 12 horas, a gente jejua um dia, às vezes a gente jejua café, às vezes a gente jejua um sorvete, uma coisa que gosta, não sei, cada um faz o jejum, porque jejum é do coração, né? Que tal fazer um jejum de... Vou jogar fora isso aqui. Isso não me serve mais. Isso aqui não me serve mais, isso aqui eu vou mudar. Tudo dentro da probabilidade, né? Tudo dentro da prudência. É claro, existem coisas que você guarda, porque alguém pode precisar um momento, né? Alguém pode, uma ferramenta, sei lá, não sei. É muito particular. Cara, você está falando de ferramenta, não estamos falando de coisas espirituais, mas é aí que está. A sua vida humana começa a mudar quando você se posiciona humanamente de uma forma que permita que no espiritual haja. Porque, às vezes, tem muita gente que tem muita facilidade de se vincular com Deus espiritualmente, mas para cumprir algo no prático, no humano, não faz. Dá um monte de justificativo, mas não faz. Não visita, não liga para saber como está, não ora. Ah, mas vou orar, pai? Vou orar pelo Brasil? Tem um monte de gente orando, né? Deus olha tudo o que você faz. Tudo o que você faz, Deus vê. E Ele aprova, Ele desaprova, Ele orienta. Eu orei pelo Brasil ontem. Agora pergunto se eu orei pelo Brasil os outros anos. Não orei. Pedi perdão a Deus. Falei, filho, depois quando vem o sofrimento... O Senhor espera de nós que nós nos posicionemos e abandonemos aquilo que Ele quer que abandone, para que também o inimigo espiritual nosso
Não use pessoas e circunstâncias para fazer como a mulher adúltera, que estava sendo e ia ser assassinada sem um julgamento aqui. Sem a presença do adúltero, sem a presença das testemunhas, as coisas não são feitas na lei de Deus a torto direito. Eram bem feitas. Eram bem... Tanto que a lei aqui, muita coisa hoje, o que a lei nossa jurídica cumpre é o que está aqui na lei de Moisés. Mas Deus gosta das coisas justas. Ele é justo. E Ele será justo conosco. Mesmo quando a gente não consegue, mas a gente busca. Tudo isso que eu falei é porque eu falei, Pai, tira-me da região de conforto. Ah, mas Carlos, eu já estou velho para isso, o que eu vou fazer? Eu não sei, Deus sabe. Deus sabe. Ele sabe do teu corpo, dos teus limites, mas Ele sabe do teu coração. E a gente sabe o que a gente pode fazer com o nosso coração. E se ele está endurecido, se ele está... Deus esquadrinhou e falou, muda isso aqui. Ah, não, mas isso não muda porque eu... Então, se você não tem força para mudar, eu sempre faço isso. Quando eu não tenho força para mudar algo em mim, por mim mesmo, e eu sei que eu preciso mudar, e eu quero mudar porque aquilo vai me fazer bem, a palavra me dá essa orientação, o Espírito confirma, então nada melhor do que orar a Deus, falar, Pai, me ajuda a mudar isto. E você começa a viver um novo momento com Deus que você pensou que jamais fosse possível. Amém? Amém. Queira se colocar em pé, igreja, por favor. 1 Timóteo, está escrito assim, não precisa abrir não, tá? Versículo 5. Ora, Deus me orienta a ler o 3 e o 4. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. É Paulo falando a Timóteo, um líder da igreja naquele local. Para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem deem as fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, um coração puro, uma boa consciência. O que é consciência? É conhecimento da palavra. Você saber o que você pode, o que você não pode, o que Deus te orienta. E da fé, né? De uma fé não fingida, de uma fé realmente... Deus deu fé a cada um conforme Ele aprove, mas não quer dizer que a gente não possa trabalhá-la. Deus espera que nós busquemos o máximo dEle para que possamos ser achados como mordomos bons e fiéis daquilo que Ele nos confiou. Amém? Pai, em nome de Jesus, muitas vezes a gente olha para a mulher adúltera e de repente a gente vê assim, um pecado tão grande, mas na verdade a questão é que o Senhor coloca essa passagem como algo muito grave em que Jesus reverteu. E se Jesus reverte coisas gravíssimas, porque Ele é o próprio Deus, o que dirá, Pai, das coisas que não são tão graves, mas que também às vezes impedem a gente de te servir melhor? E muitas vezes entender e fazer com que as pessoas que não te servem entenderem tudo isso. Como que um Deus tão grande pode reverter coisas que às vezes o ser humano não se permite reverter? A mente é limitada, o coração é enganoso, mas o teu espírito é presente, forte e verdadeiro em todo aquele que clama ao Senhor. Então pedimos a Ti, Senhor Deus, nos ajuda nas nossas limitadas forças, na nossa mente que muitas vezes a gente já aprendeu tanto na vida, mas na verdade a gente nunca termina de aprender contigo. Naquilo que a gente sabe que tem que fazer e não consegue fazer, Senhor. Muda as situações, transforma-nos, mas transforma as situações à nossa volta para que a gente possa também dar conta. Que aqueles que querem o mal contra nós, abandonem, larguem suas pedras, para que nós possamos também ser edificados por Ti, restaurados por Ti e consigamos vencer aquilo que para nós muitas vezes é intransponível. Obrigado, Eterno, por essa manhã, por esta palavra, que nos mostra que para o Senhor não há nada impossível. Pode haver impossíveis para os homens, mas para o Senhor não há. Em
em nome de Jesus. Amém.